Ponto de Vista. Apoio Grupo Mendes. Muito bem, estamos abrindo aqui o nosso Ponto de Vista. Mais uma edição com você, com as personalidades da cidade, da região, debatendo os temas, os assuntos importantes, a pauta aqui da Baixada Santista e, claro, assuntos e temas de interesse nacional também. Sempre ao vivo, nesse horário da 1h30 da tarde, e a nossa reprise às 7h30 da noite, enquanto persistem aí e prosseguem os jogos da Unisanta, não é? Na semana que vem a gente já estará novamente com a reprise no horário normal, às 20 horas, 8 da noite, não é? Uma série de assuntos ligados aí à área jurídica, à área de segurança pública, coisas que continuam acontecendo, as audiências aí da Lava Jato, claro que a última mais polêmica foi a do ex-presidente Lula, que ainda gera muita repercussão. A sentença deve vir aí até 20 de junho aproximadamente, é o que a gente tem de informação, e vamos continuar discutindo esses temas importantes da cidade e da região. Eduardo Veloso, jornalista importante de A Tribuna, jornalista e repórter da área policial, uma referência aqui na cidade, mais uma vez conosco. Prazer recebê-lo. Tudo bem, Veloso? Boa tarde, boa noite, Boturão. Satisfação estar de novo aqui no Ponto de Vista. E hoje, ao lado de dois grandes amigos, Joaquim Fernandes, Armando de Matos, um terceiro amigo e colega também, Marcos Santana. Um abraço. Muito bem. O Joaquim está lá na ponta esquerda, aqui para nós, na direita de quem eu vejo por aí, não é? Joaquim Fernandes, advogado, mais uma vez colaborando com a gente. Prazer também revê-lo, Joaquim, tudo bem, né? Boa tarde, Boturão, Marcos Santana, Armando de Matos, meu colega, meu amigo. Veloso, estamos hoje em maioria nesta bancada. Maioria absoluta, hein? Absoluta a maioria hoje. Começaram empatando com a Chapé em casa. Não vai longe não, hein? Aqui o nosso Armando de Matos Júnior, advogado, companheiro de clube, não é? De bandeira alvinegra, e participa com a gente mais desta edição, especialista na área criminal, não é? Tudo bem? Tudo bem, Boturão. Prazer estar aqui com os nossos amigos, grandes amigos. O Marcos, que estudou comigo lá em 1982, o Veloso, pessoa que eu tenho... participo dos nossos trabalhos, ele dos nossos, é uma pessoa ligada também à seara criminal. Meu amigo Joaquim, criminalista também, passa pelos problemas que nós enfrentamos no fórum todos os dias. E você, Boturão, é um prazer estar aqui com vocês mais uma vez. Nesses momentos vamos falar aí de assuntos interessantíssimos. Perfeito. E lá na ponta o Marcos Santana, atento às transmissões nossas pelas redes sociais e às participações suas aí também, né? Com a gente durante o programa. Tudo bem, né, Santana? Tudo bem, Boturão. Agora você presta atenção que hoje, se aqui fosse o Congresso, aprovaremos qualquer coisa, que a bancada corintiana aqui é a maioria. A emenda constitucional é mais de 50%, não tem problema. 60% da mesa, lamentavelmente, torce pelas cores do time da Odebrecht. 3 quintos, hein? Então aprovaremos qualquer coisa. Lamentavelmente, o Odebrechtão, né? Quando vai cair o estádio? Porque o Corinthians não paga, né? A Odebrecht não reclama, não vai reclamar. O negócio acho que não vai reclamar mais nada, né? O ex-presidente, bom, não vou nem falar nisso, a gente vai falar na sequência do programa. Posso dizer que você falou do... Viabilizou toda aquela história lá de Itaquera, está na situação que está, né? Olha, acho que vocês vão voltar para a Fazendinha, viu? Já que você falou do nosso estádio, veja bem, nós temos uma vantagem. Ah, é? Porque... Não pagar nada para ninguém, né? Nós estamos pagando. Porque os recebíveis, parte da renda, a situação do Corinthians é ruim por causa disso. Mas, principalmente, quem vai querer um estádio? Mais do que isso, qual time que tem torcida para lotar aquele estádio? Implode aquilo logo, pronto, né? Devolve dinheiro, devolve o terreno para a municipalidade, o terreno? Nem sei mais, é do município o terreno? Município. Foi feita uma troca de títulos, não é? E de investimentos para o Corinthians. Deus me livre. E aí, Marcos Santana? Vou convidar os nossos telespectadores a participarem do programa, na sua pergunta, crítica, sugestão, pelo Facebook, Ponto de Vista com Edgar Boturão, ou por e-mail, contato@pontodevista.tv.br. Para você que nos acompanha na reprise, uma boa noite. Pois é, você da reprise a gente sempre deixa claro aqui, eu não costumo fazer isso nunca, né? Mas de dois anos e pouco para cá, a gente tem que fazer isso sempre, né? Você que está na reprise tem uma série de informações que a gente aqui, 1h30 da tarde no ao vivo, evidentemente que ainda não tem, né? A tarde está apenas começando
e até à noite, 6h30, 7 horas da noite, 7h30, as coisas começam a explodir por aí e a estourar por aí de uma maneira impressionante, né? Sabe-se lá o que pode acontecer nesta terça-feira. Bom, eu brinquei com a questão da Odebrecht, do estádio lá do Corinthians, lá em Itaquera, em São Paulo, enfim, mas é verdade, né? O presidente Lula, na época, é que inventou que o Corinthians precisava do estádio, e chamou lá o Marcelo Odebrecht, o pai dele, temos que dar um estádio para o Corinthians, essa coisa toda e tal. E o presidente Lula, na semana passada, se apresentou ao juiz Sérgio Moro, houve uma polêmica danada, mas 90% das pessoas com as quais eu converso dizem que o Lula será condenado. A bancada do PT disse ontem na sexta-feira, o Camarote, não é? O Gerson Camarote da Globo News, ontem, não é? Que a expectativa da bancada petista na Câmara e no Senado realmente é que o ex-presidente seja condenado pelo juiz Sérgio Moro, né? E isso jogou uma água na fervura dos petistas, assim, impressionante. O farol é muito baixo, né? O pessoal está muito preocupado com novas eleições e com a sequência do Partido dos Trabalhadores, né? Eu começo aqui deixando a bancada livre para a gente discutir um assunto. Encontrei com o Armando recentemente, coincidentemente até, né? E discutimos um pouco esse tema, um pouco esse assunto, né? E qual a explicação na cabeça de vocês aí? Porque o juiz Sérgio Moro fugiu, não é? Um pouco daquele tema específico do apartamento triplex de Guarujá, das Astúrias lá, né? Entrou por mensalão, entrou pelo sítio de Atibaia, avaliação do governo dele, essa coisa toda aí, né? As questões da Petrobras também, né? Ou seja, ali ele quis deixar claro o seguinte, que não era exatamente apenas, né, o apartamento que estava em discussão, embora o processo fosse em cima disso, né? Mas era um todo que ali o ex-presidente representava, não sei, né? Vocês ficam à vontade. Eu vou contestar o que aconteceu lá e quero deixar claro aqui, desde o preâmbulo, não estou aqui do lado de nenhum partido, muito pelo contrário, não sou filiado a nenhum partido. Estou falando aqui tecnicamente, com provas. O processo, ele deve prosseguir em cima da denúncia que foi feita. O que é a denúncia? É uma peça acusatória feita pelo Ministério Público, no caso do ex-presidente, o Ministério Público Federal. Portanto, o juiz deve julgar em cima daquilo. Eu digo, até agora, o que nós ouvimos, o que a televisão nos mostrou, não há uma prova cabal de que ele tinha a propriedade daquele apartamento. Se o juiz vai condená-lo ou não, nós vamos aguardar aí as cenas dos próximos capítulos. Vai acontecer em breve. Mas prova técnica, material, e o juiz deve se valer de provas materiais para chegar a uma conclusão, não existem. Não existem. Então é óbvio, ele fez aquela firula, o presidente, nós todos acompanhamos, né? E não só aqui, mas nos outros países, tenho certeza que acompanharam isso. Fez aquela firula, tentou fazer ali propaganda, visualizando já a sua campanha do ano que vem, caso ele consiga fazê-la, né? Mas prova material, não sei se os colegas aqui vão me contestar, alguma prova de que ele, de fato, era o proprietário do apartamento, essa prova não foi carreada ao processo. Eu divirjo de você, porque é o seguinte, primeiro, em relação ao que o Boturão falou, o fato do juiz estar perguntando sobre mensalão, relação com o Odebrecht, etc., tem, obviamente, me parece, relação com os aspectos que levaram Lula a adquirir ou pretensamente adquirir o imóvel. Mas da ação 470 do Petrolão não. Não, veja, porque ele quer relacionar questões políticas, influência política, relações políticas, para desaguar no interesse dele em ter um imóvel. Com relação às provas, eu também divirjo do Armando. Por quê? Porque dificilmente você vai ter uma prova cabal, uma escritura de que o cara comprou o imóvel, em primeiro lugar. Agora, quando você tem o dono da empreiteira, o Léo Pinheiro, que fala, o imóvel, ele negociou comigo. Ora, então, na verdade, a prova mais importante, embora não assinado, embora não registrado, embora não tenha sequer a perícia identificado quem teria rasurado a proposta de compra e venda, na verdade você tem o dono do imóvel dizendo o porquê que houve a negociação, por que o imóvel é para ele, não é? E qual a vantagem que ele teria. Mas aí, Joaquim, nós vamos cair no problema da delação. Ó. Ele falou porque queria contemplar a sua delação. Isso é claro. Isso é Sim, claro. Óbvio. Outra coisa, fazer delação com quem está preso tem um valor. Quero ver o cito delatar solto.
sem estar com seu nome inserido em denúncia, em processo, inquérito. Ele levantar a mão, sair de casa, pegar os documentos e procurar a Polícia Federal, o Ministério Público Federal. E essa é uma delação. Agora, com o sujeito preso, com a sua liberdade cerceada, sem ver a família e falar alguma coisa de alguém, tem outro peso. Me desculpa. Não, veja, mas antes do Veloso falar, só para acrescentar, veja. Aí nós estamos discutindo o valor da delação premiada. Sim. Agora, o fato do dono da companhia dizer, olha, eu vendi o imóvel, eu negociei com ele, eu fiz isso, e deu elementos. Olha, a conta, porque a delação por si só, que ainda sequer foi homologada, estranhamente não foi homologada, ele diz, olha, eu tinha um fundo e deste fundo o valor do triplex ia ser deduzido. Agora, se isso vai ter um peso relevante ou não, é uma outra questão. O que eu divergi de você foi no sentido de que eu não tenho nenhuma indicação de que ele pode ser condenado. Na verdade, ele pode. Não é? Até o Marcelo Debrecht fala, nós tínhamos um caixa, e este caixa ele era débito e crédito gerenciado por duas pessoas. Primeiro o Guido Mantega e depois, mais permanentemente, o Antônio Palocci. Diga, Veloso. Eu divirjo também do nobre colega Armando de Matos, porque o crime que está sendo investigado neste processo do triplex, e pode ser triplex também, eu prefiro triplex. Eu também prefiro triplex. Eu acho mais popular, mais brasileira essa expressão triplex. O crime investigado é o de lavagem de dinheiro. E se o crime é de lavagem e ocultação de bens e valores, é normal que a pessoa, o réu, não teria uma escritura em seu nome. Primeiro ponto. Segundo ponto, a ausência da prova material, escritura, no meu modo de ver, ela é farta e suficientemente comprovada, demonstrada, preenchida e substituída pelas provas testemunhais. Léo Pinheiro, o próprio dono da construtora, disse, tudo bem, em delação premiada, mas disse que desde o início aquele imóvel nunca foi colocado à venda, porque desde sempre estava reservado para o casal Lula e Dona Marisa. Além disso, outras provas testemunhais que não podem também ser desprezadas. Uma delas, a do zelador. Um funcionário humilde, zelador do edifício Solares, o Afonso, que inclusive depôs no processo sob o crivo do contraditório aqui na Justiça Federal em carta precatória. Aliás, não foi nem em carta precatória, foi em videoconferência, e eu o entrevistei logo após a sua oitiva. Ele afirma categoricamente que lá estiveram Lula e Dona Marisa. Lula uma vez, Dona Marisa por mais de uma vez. Isso nem o ex-presidente nega. Ora, por qual motivo alguém... O Léo Pinheiro ofereceu a ele para que ele comprasse o imóvel para a família e tal. Correto, mas tudo bem. Numa primeira visita, um oferecimento. A segunda visita, então, para quê? E toda aquela modificação, instalação de elevador privativo, instalação de piscina e outras modificações que mais do que dobraram o valor do imóvel. Eu só concordaria com o Armando numa coisa. Se não tivesse o depoimento do Léo Pinheiro, aí a fragilidade me pareceria mais intensa. Então, Joaquim, na verdade, essa tua colocação agora confirma a falta de materialidade, a falta de provas, está tudo baseado muito nas convicções. Não, Marcos. Então, nesse sentido aí, eu vou divergir da bancada corintiana. Eu entendo, mas obrigado. Mas é o seguinte, veja, você na verdade, o Joaquim, tudo está muito no terreno das convicções. Então, eu acho que faltou, nessa peça acusatória do Ministério Público, levar os elementos suficientes para levar a responsabilização do presidente Lula. Marcos, É muito diferente, por exemplo, vamos fazer um paralelo com o caso do Eduardo Cunha, que ele negou até a morte. Que tinha dinheiro no exterior. Que tinha dinheiro no exterior, que era usufrutuário. Mas, na verdade, a acusação conseguiu, sim, fazer conhecer através dos depósitos, das depósitos. Detectar os dinheiros. As circunstâncias dos negócios que foram feitos. Mas se nós partimos do pressuposto que eu preciso de uma escritura para o imóvel, eu nunca vou provar lavagem de dinheiro. E aí o crime não é de lavagem de dinheiro. Não, mas veja só. De ninguém.
Se a Veja só. pessoa... se o Mas se o então crime... a prova não é um recibo propriamente dito. Corrupção, você mesmo falou, não se passa recibo na corrupção. Corrupção não se passa, mas, por exemplo, o presidente Lula foi muito inteligente quando ele deu uma declaração ao jornalista Clênia Legar, que ele fez a comparação com a mulher que vai numa loja de sapato comprar sapato. O vendedor pode mostrar 20 pares de sapatos. Se ela não comprar o sapato não é dela. Não, mas espera aí. Espera aí, o quê? Não, completamente diferente. Espera um pouquinho Desculpa, só. discordo radicalmente. Ele não desembolsaria Não, propina, o dinheiro. claro, evidente. Ele não Mas ele passaria não tomou um cheque. posse do imóvel. Tomar posse não quer dizer que ele não seja Mas dono aí do vai imóvel. passar recibo. Aí seria a prova. Veja, a OAS possuía... É justamente essa a questão. Mas vamos lá, a OAS, através do seu, por intermédio do seu presidente, tinha um fundo de corrupção de uma conta de crédito e débito, onde, e isso o próprio Léo Pinheiro disse, que este fundo que existia seria abatido o valor do imóvel. Você teria razão na comparação, ele não comprou. Tá, óbvio, ele está partindo do pressuposto que se ele não tem escritura, não tem propósito de compra e venda, ele não tomou posse do imóvel, ele não é dono do imóvel. Agora, no momento em que o presidente da companhia fala que vendeu para ele, e tem uma coisa importante mas no depoimento do presidente dele. Não, mas que estava preso. Desculpa, mas tem uma coisa importante. Está preso. Que foi perguntado a ele pelo juiz Sérgio Moro, que eu assisti o interrogatório inteiro. Ele pergunta, o senhor sabe dizer por que o jornal O Globo informou em 2010, portanto, 4 anos antes da operação, que o senhor ia comprar um imóvel lá no Guarujá? Naquele prédio, da OAS, naquelas condições. Família Lula vai morar no Guarujá. Então, essas circunstâncias têm que ser levadas em conta, porque senão eu nunca vou ter o crime lá. Mas ainda assim, Joaquim, nunca vai ter, não é uma prova suficiente. Agora, Veja bem, o Armando contesta a delação premiada. Veementemente. A delação também as delações premiadas. Depois ele vai explicar isso e a gente vai discutir um pouco. Só um detalhe. Se começar a condenar as pessoas por convicção, por suspeitar, por achar que aconteceu, aí nós estamos perdidos. Não é o Lula que está perdido. Aí todo cidadão que é acusado de alguma coisa vai estar perdido, porque o guarda da esquina... Aí, alguém provou alguma coisa contra o Zé Dirceu, por exemplo? Prova, cabal, papel assinado. Também não. A questão, veja bem. E ninguém contesta a prisão dele. Quando eles foram Mas ele não foi presidente, né? Mas veja bem, quando houve a condenação do Mensalão, o Supremo Tribunal Federal, ele mudou o entendimento quanto aos crimes praticados pelos políticos. Entendendo que, sempre entendeu de que eu precisava de um ato de ofício. E no Mensalão eles entenderam que não. Ato de ofício significa uma assinatura, Uma assinatura, um documento. Um documento registrado. Então, se demonstrou a partir de votações, peças orçamentárias, que evidenciavam o poder do Zé Dirceu na quadrilha do Mensalão. Então, veja, existem circunstâncias de prova indiciárias que são relevantes. Não todas elas, mas algumas são relevantes. Na esteira do doutor Joaquim, eu queria acrescentar o seguinte, meu caro Marco Santana, não é julgar e condenar por convicção, mas nesse processo do triplex existe na realidade uma prova indiciária. É um indício que é um elo de uma corrente ligado a outro indício. E cada elo isoladamente é insustentável para condenar, mas vários indícios... Bela associação. Vários indícios argolados formam a corrente que é a prova indiciária. Por exemplo, o crime de estupro, você não pode exigir uma prova testemunhal ocular. Por quê? Porque o estuprador se vale da clandestinidade. Então, nesse tipo de crime, especificamente, a palavra da vítima, ela tem um peso muito forte. Agora, no crime de lavagem, ocultação de dinheiro, como é esse caso do triplex, evidentemente, o recibo, o papel passado à escritura, você não vai poder querer exigir para condenar. Mas tem o depoimento do dono da construtora, funcionários do condomínio Solares e uma gama de indícios. Ele foi candidato, né? Ele foi candidato, mas aí, se ele quis explorar ou não politicamente o episódio, é outra história para outro dia. Ele foi candidato e explorou isso. Chegou até ao ponto de xingar o advogado do ex-presidente em audiência. Ele foi xingado também.
ele foi xingado. Veloso, o que você está defendendo aí é Foi condenação. uma retorção. Veloso, o que você defende aí é uma condenação em base em narrativas. Não, Não, é contexto de prova. É tudo Não, contextualizado. Posso dar um cada exemplo? Aí cada um vai acreditar na narrativa que lhe convém. Se você esperar Se você que for um venha... diretor do PT e perguntar, você vai contestar. Amado, se você esperar que você tenha, num caso de lavagem de dinheiro, a sacramentação de operações formalmente, você nunca vai conseguir condenar ninguém. E eu falo como advogado de defesa. Mas eu afirmo e reafirmo, indícios não é suposição. Há uma diferença entre indício e suposição. Quando se iniciou a ação, supunha-se que ele fosse o dono do imóvel. No decorrer da ação penal, várias situações estão caminhando para identificar que ele é o verdadeiro Joaquim, então proprietário. eu vou te devolver Vários elos isolados se juntaram e formaram a corrente. Antes, Não, só o vou dizer verdadeiro uma coisa. proprietário ele não é. É O muito verdadeiro comum. proprietário não é. Estava Claro. destinado a ele, evidentemente, Sim. como pagamento por algo importante que ele Perfeito. fez. Sim, Então, claro. olha Ou só. que ele facilitou em favor da OAS. Isso é óbvio, evidente, né? É muito comum em alguns Aí está a condomínios. ocultação. Quando o prédio vai ser entregue, normalmente todos os imóveis estão no nome da construtora. É muito comum que, com o passar do tempo, primeiro comprador, segundo comprador, terceiro comprador, continuem com o nome da construtora. Isso não quer dizer que João, que é o terceiro comprador, não seja o verdadeiro Mas nesse exemplo que proprietário. você deu, Joaquim, há como você Pô, detectar claramente. é o pagamento. Quando você Ah, compra mas o aí, imóvel, veja. o construtor informa o DIMOF, que é um órgão, imediatamente. Inclusive pela transação. Ó, entrou na minha conta 1 milhão, vendi para José. E você não escriturou o imóvel, mas o governo, através do DIMOF, já sabe da transação. seu, Então isso aí que você falou Joaquim, foi por terra. Posso deixar só uma pergunta para reflexão, então, agora, Boturão? Uma pergunta rápida. Então, veja bem, o imóvel não é do Lula. Então, para quem e quem solicitou todas aquelas modificações que mais do que dobraram o valor do imóvel? Por acaso, apareceu o destinatário daquelas modificações? Veloso. Porque a construtora, ela não ia alterar todo o layout do apartamento, mais do que dobrando o seu valor de graça. E para ninguém. Para alguém foi. Você só vai Quem é, conseguir. quem você é só que vai visitou o conseguir essa- apartamento e pediu do jeito que queria, como queria? Agora você E só pra vai que queria? conseguir essa confissão num centro espírita, numa mesa branca, se você tiver um médium poderoso Mas que isso- receba o espírito Mas de Dona isso já Marisa, está nos autos, Boturão. Isso A tiver prova, validade veja só, jurídica. a prova são Veloso, testemunhais que Veloso, estão nos essa tua autos. pergunta aí, essa tua pergunta reforça o meu argumento aqui de que você está condenando baseado numa narrativa. Porque essa narrativa aí da condenação é a narrativa de quem acusa o Lula. A narrativa que absolve o Lula é aquela que o Léo Pinheiro fez aquelas reformas por conta própria e não aceitou. E agora? É o que vocês dois Como não estão aceitou? sustentando. Ué, Nós dois estamos então, sustentando. É o mesmo fato. É o Então, mesmo agora, fato só para encerrar esse diferente. bloco, então, eu vou fazer uma pergunta para vocês. Eu vou aí. fazer uma pergunta, uma contra-pergunta, então. Você acha possível a sua esposa comprar um imóvel daquele porte, naquele valor, todas aquelas obras serem realizadas, aquelas reformas todas, enfim, e você não ficar sabendo? Mas a diferença aí é o seguinte, ô Buturão, ali o que a defesa sustenta é que não houve compra. Mas não houve compra, claro que não houve compra. Então, não houve Foi compra. pagamento de propina. Não houve compra. Claro. Claro que não houve. Não houve Ocultação de bem valor. Claro que não houve compra. Débito e crédito. Por exemplo, todos os gastos da família Lula vinham, segundo o relato do Marcelo Odebrecht, de uma conta de débito e crédito. Olha, o Lula está precisando de 1 milhão. Só o Palocci poderia mexer no dinheiro. Olha, libera 1 milhão para ele. Precisamos comprar um carro. Palocci libera o Aqui te dinheiro fazer para uma ele. pergunta, até como técnico que você é, o Veloso também. Vou fazer uma pergunta aqui, para a sociedade. Nós não estamos falando de um pequeno traficante que trabalha na esquina ali, vendendo entorpecente, precisa lavar o dinheiro dele no final do mês. Estamos falando de um sujeito que foi presidente da República por 8 anos. Sim. Um sujeito que tem uma Saiu história. com uma aprovação de 80%, elegeu um poste. Alto lá. Será que ele seria desatento, ele? Será que não teria um advogado ao lado dele, alguém, um assessor, fala, escuta, você não pode fazer isso, porque daqui 5, 10, 20 anos vão te cobrar essa conta, porque alguém vai falar, você vai colocar um apartamento no seu nome, porque ele diz o seguinte, eu nunca fui lá, eu nunca dormi, Quer eu que eu nunca fiz responda? Já eu reforma. respondo. Daqui a pouquinho. Ele disse, olha, eu não queria aquela praia porque realmente eu ia caminhar lá, Todo seria mundo ia vir falar assediado. comigo Tem e sentido, tal. isso tem sentido. Até aí tudo bem, até aí os senhores concordam.
Daqui 10, 20 anos, escuta, de onde vem esse dinheiro? Porque ele precisaria escriturar, porque ele seria visto lá. Seria um ponto na praia, lá do Guarujá, um local que as pessoas pariam aqui, a casa do Lula. Na praia não seria, porque ele não iria mesmo. Agora, no sítio. O sítio um dia teria que ser escriturado. Sim, mas esse apartamento também. Olha, ele vem aqui, ele para o carro, vem o helicóptero para aqui e tal. Eu digo pra você, ele jamais iria no triplex, porque não é a cara dele. Mas no sítio ele usa o sítio. Então, mas frequentemente. Do triplex. Perguntando, será que ninguém falaria, escuta, você está recebendo dinheiro errado para comprar coisa certa? Você não vai esquentar a coisa certa. Não tem como, é impossível. Será que ele chegaria desatento a esse ponto? Essa é a pergunta que eu faço aos senhores. Eu tenho a impressão de que o interrogatório dele mostra que ele, até aquele momento, se sentia acima do bem e do mal. Eu ia dizer exatamente isso. Ele não queria ouvir os conselhos, porque, a opinião que eu tenho... Eu acho que nunca ouvi nenhum tipo de conselho. Não. Porque a política é assim. Sim, ele podia até vender, podia O sistema morar é esse. lá. Ué, Entendeu? O que mudou foi a Lava Jato. A Lava Jato é que está mudando tudo que se pensava antes dessa Quem história ia toda. descobrir que ele ia ter um tal do triplex ou triplex? Eu já disse aqui várias vezes. Ia discutir? O Lula não é a causa da corrupção no Brasil. Sim. O PT não é a causa da corrupção no Brasil. Né? Eles fazem parte de todo um sistema, não é? É verdade. Só que aparentemente do país. A coisa extrapolou aí. A sentença vai sair nos próximos dias. Posso fazer uma pergunta, então, só para... Vai ficar no ar. Vamos sair para o próximo bloco. Então, eu gostaria de saber de vocês, porque nós estamos falando do Lula, que é uma figura pública, um presidente eleito e reeleito. Quer que eu faça no próximo bloco? É melhor, vamos para o intervalo, voltamos já na sequência do Ponto de Vista. Existe um lugar em Santos onde você encontra os empreendimentos mais fascinantes da região. Um lugar amplo, aconchegante, feito para oferecer o melhor atendimento para você. Um lugar que reúne as melhores opções residenciais e comerciais nos bairros mais nobres de Santos. Um lugar que a gente nem precisava dizer, porque você já sabe. Central de Vendas Grupo Mendes, Rua Guaiaó 55, Aparecida. Venha fechar um bom negócio para abrir as portas do seu novo lugar. Visite o estande da Universidade Santa Cecília na Expo Estudante Santos. Inscrições gratuitas para o vestibular da Unisanta. Cadastro para estágio pelo CIEE. Palestras, apresentação de dança, atividades esportivas e atrações especiais. De 18 a 20 de maio, das 9 às 8 da noite. Arena Santos, entrada franca. Realização RVS. Apoio CIEE e Prefeitura Municipal de Santos. Muito bem, aqui com a gente no Ponto de Vista, o nosso Eduardo Veloso, Armando está aqui comigo à direita, né? Joaquim Fernandes lá na ponta esquerda, Armando de Matos Júnior, Veloso, repórter de A Tribuna, área policial. O Marcos Santana queria deixar uma pergunta aqui, depois da polêmica do primeiro bloco. Diga, Santana. A pergunta é a seguinte, eu acho que toda essa celeuma está se verificando por conta da figura do presidente Lula, o que ele representa. Porque, por exemplo, quando o presidente Fernando Henrique Cardoso deixou o poder, ele falou assim, agora eu vou me aposentar, vou para meu apartamento em Paris. E se deixou fotografar para a revista Caras, estou aqui no meu apartamento em Paris, que é lindo e maravilhoso. Quartier Latam. Vou fazer minhas reflexões na Avenida Foch. E aí foram procurar saber, né? A Avenida Foch é perto de Champs-Élysées, é uma das avenidas mais valorizadas de Paris. O apartamento que ele disse que era dele, ele, mesmo juntando a renda dele como ex-presidente, como ex-professor da USP, não dava para pagar 1/10 do apartamento. Será que não? Não dava. E aí foram descobrir... uma vez que ganha 100 mil reais. Aí foram descobrir que aquele apartamento, na verdade, não era dele, era de um amigo dele, também tinha um amigo que tinha negócio com o governo durante a gestão dele. E aí incitaram a Procuradoria da República a fazer uma investigação sobre aquilo. O procurador era Geraldo Brindeiro. O que aconteceu? Engaventador-geral da República. Nada. Mas era governo Lula. Ué, por que não deu sequência no caso, então? Meu caro Marcos, vamos então transpor esse mesmo problema para o estado de São Paulo. O estado de São Paulo parece que em 20 anos nada aconteceu de errado. E o governo, assim como o Ministério Público do Estado de São Paulo, é comandado pelo PSDB. Qual a grande investigação que o Ministério Público do Estado de São Paulo fez em relação à classe política? Nenhuma. Tem essa história do metrô aí, né? Só veio
Depois que foi Preso no metrô, ventilado merenda, né? que houve um arquivamento indevido no Estado de São Paulo. Então, é óbvio que interesses políticos, num determinado momento, principalmente da Procuradoria-Geral da República, impediram a investigação do Geraldo Brindeiro. Óbvio, ele foi chamado de engavetador-geral da República. Agora, Era assim que era conhecido. Nesse processo que envolve aí a Lava Jato, enfim, né, o Mensalão já teve um pouco também essa questão aí dos delatores, né, delação premiada. Agora, a Lava Jato é que realmente isso veio ao público, veio ao auge aí das apurações, com muito mais volume, com muito mais intensidade, né? O Armando contesta essa coisa da delação premiada do preço. Você deu um exemplo muito interessante, né? Um sujeito ligado aí ao governo, que esteja completamente livre por algum motivo, por alguma razão não tenha sido Com o nome descoberto, não inserido. o nome não está inserido em lugar nenhum, de repente vê essa situação toda, né? E traz, junta todos os seus documentos possíveis e imagináveis, vai à Polícia Federal e faz uma delação. Contra o PT, contra o PMDB, contra o Lula, contra a Dilma, contra o Temer, contra sei lá quem, os tucanos, Aécio, sei lá mais quem, Serra, sei lá, né? E vai lá e entrega tudo direitinho, faz uma... É uma delação premiada sem pressão, né? Sem pressão. O que você contesta, me parece que o Joaquim também concorda com esse tema, é que o cara está preso, pressionado, né? E que alguém chegue lá todos os dias e tal, e além daquela pressão natural, faça um outro tipo de pressão, enfim, né? Enfim. E fiquei muito preocupado, que eu escutei agora, os colegas ouviram, que a defesa de um dos investigados pela Lava Jato trocou. Não precisa falar o nome aqui, pode falar, né? Palocci trocou de advogados, porque teria sido a defesa rechaçada pelo Ministério Público Federal para fazer a delação, e o Palocci trocou de advogado, porque o Ministério Público falou, com esse advogado não vai dar certo. E o colega... O advogado era do Batoque, não é? O advogado do ex-presidente Lula, exatamente, o Batoque falou, claro, tanto na ordem como na televisão, falou, eu não acompanho o cliente meu em delação premiada. Os senhores acompanharam isso. Em determinado momento, vem o ex-ministro, fala assim, olha, vou trocar a minha banca. E trocou, sexta-feira trocou. Saiu, Batoque, entrou um pessoal lá de Curitiba. Especializado em delação premiada. Exatamente como aquela moça, quando começou essa operação, aquela colega nossa que foi morar em Miami, a Cata Preta, que só fazia delações premiadas, especializada nisso. Isso. Foi embora, foi morar nos Estados Unidos. Muito bem. Você vê quanta gente já passou por essa história. Você lembrou da Cata Preta? Sim, agora, foi a primeira. Foi a primeira. A Cata Preta começou, eu sou especialista nisso. De fato, ela levava as pessoas e elas falavam. Muito bem. O Batoque falou, não, eu não entro nessa. Eu sou advogado, sou criminalista e não trabalho dessa forma. Muito bem. O Ministério Público Federal, segundo informações, teria conversado com o ex-ministro. Palocci falou, troca de advogado que vai ficar melhor para você. E ele assim o fez, né? Aí a defesa vem agora, acho que no jornal de sábado ou de domingo, não me recordo, falou, não, nós trabalhamos com a ética e nós não faríamos isso, até acredito. Deve ter sido algo dele mesmo, do próprio investigado, do próprio réu. Falou, se eu não trocar de advogado aqui, eu não faria a delação, vou ficar 30 anos, vou amargar 30 anos. Mas onde eu queria chegar? Fazer delação com quem está solto é uma coisa. O sujeito está preso, não vê a família, já com uma idade, né? Não é jovem, já tem uma idade, tem esposa, tem filhos, às vezes tem até netos, tem patrimônio, tem uma profissão aí fora, se não me engano, é médico. Palocci é médico. Ele é médico. Formado pela USP e Ribeirão Preto. Ele não é político, eu sou político, nasci na política e vou morrer. Não, ele é médico, ele tem a profissão dele. Já amealhou algum patrimônio trabalhando, fala, tudo que eu fiz até aqui, tudo que eu construí será destruído, porque eu não farei a delação premiada. Só que ele vai fazer porque ele está preso e porque ele tem a perder. Quero que o sujeito acorde, né, nos primeiros momentos da manhã, faça uma varredura na sua casa, no seu computador, no seu escritório e dirija-se à Polícia Federal ou ao Ministério Público Federal, Estadual, a polícia, para fazer a delação. Falar, eu tenho um material, um vasto material aqui e vou entregar pelo o bem do meu país. Aí é bacana. Agora, quando o sujeito está preso, cerceado, tendo a sua liberdade cerceada, comendo... Bandeco, aquela comida da carceragem, né? Sem TV a cabo, sem ar-condicionado, sem automóvel, sem tomar banho a hora que ele desejar, sem comer o que ele quiser. E acostumado a comer caviar, e acostumado champanhe, a comer francês, camarão, caviar. Grandes banquetes do Palácio da Alvorada, né? Aí é outra conversa. Então, onde eu queria chegar,
e eu acho que nesse ponto os colegas não vão Vocês acham contestar. que isso pode levar o sujeito a carregar na tinta, não é? Eu não acho, tenho certeza. A carregar na Não tinta, acredito. a exagerar. Sim. não é? Inclusive contar histórias que não aconteceram. Como, por exemplo, a Mônica Moura Então, e o João Santana poderiam exatamente. exagerar na dose. Exatamente. Eu Foi não feito creio. um e-mail criado com a Vocês querem crer Dilma, que a ex-presidente tinha um e-mail Quero fake acreditar. com uma moça que levava o sujeito lá para cortar o cabelo dela, gente? Olha, Não, eu não acredito sabe nisso. o que acontece? Eu não acredito nisso. Coisas que acontecem na política que estão, mais do que o Marcelo Debrecht falou escancaradamente, aí você coloca, mas espera aí, o cara era médico, não se tem notícia que ele tivesse uma clínica, o Antônio Palocci, e tinha na sua conta 200 milhões. 200 milhões. Isso aí é batom na cueca. Pô, peraí, o cara só foi político, ele foi prefeito, foi ministro, deputado, tem 200 milhões na conta dele. Um gerente da Petrobras, subalterno, tinha 200 milhões de dólares em conta. Por quê? Porque esses caras são caixa. É óbvio que ele era o caixa. Tanto é que o cara falou, não, só com a autorização do Palocci. Só que você acredita O Lula não põe muito dinheiro. Claro que não põe dinheiro. Quando José Dirceu ganhou a liberdade, o Palocci pensou, eu sou o próximo, eu não vou abrir a boca. Não, eu vou segurar. Vou Veja segurar. bem. Aí ele falou, não, eu vou continuar preso. Veja, Aí ele trocou de advogado. eu penso a delação como cidadão e como advogado. Tudo bem. Como advogado, obviamente, quando o sujeito está preso, ele tem um pensamento. E tem mais. Ele não precisa ficar muito tempo preso, não. Basta a mulher dele na visita e falar assim para ele, só você está pagando a conta aqui, viu, filho? Você está preso, é só você que está preso. Aí na primeira visita, na segunda visita, a filha chora, a mulher vai lá. Não é só isso, não é? Então é o seguinte, desesperador. Como advogado, obviamente, a delação tem uma pressão enorme. Agora, como cidadão, não dá para acreditar que a Mônica Moura vai dizer que tinha um e-mail fake e não prove. Óbvio que ela falava isso aqui. Já se falava há muito tempo que ele se come. A mulher é pessoa de confiança. Não confiava em ninguém, só nos dois, pô. E Joaquim Fernandes, em relação à delação da Mônica Moura, muito mais grave do que esse e-mail fake foi o fato dela de afirmar que foi avisada sobre o decreto da sua prisão preventiva pelo ex-ministro. pela Dilma, que por sua vez foi alertada pelo ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso. Agora, em relação ao que o Armando falou sobre a pressão da prisão preventiva, que acaba fazendo com que as pessoas delatem, né, colaborem premiadamente, eu quero dizer o seguinte, o Armando conhece, Joaquim Fernandes também conhece aquele velho ditado, né, do direito criminal. Passarinho só canta na gaiola, certo? Passarinho só canta na gaiola. É verdade. Agora, eu pensei nisso, você acredita? ontem eu fui na OAB, só um minutinho, Marcos Santana. Ontem eu fui na OAB, na qualidade de assistente, acompanhar a brilhante palestra do jurista, do professor Luiz Flávio Gomes, que lançou recentemente um livro sobre a Lava Jato. E aí ele lembra que o falecido ministro relator da Lava Jato, o Teori Zavascki, sobre delações premiadas, ele falou, a cada pena puxada sai uma galinha. E aí, parafraseando o falecido Zavascki e citando essa delação do Palocci que está para nascer, né, já está na fase de gestação, ele disse o seguinte, agora a cada pena vai sair uma ema, porque vai derrubar o sistema bancário e vai ser um nocaute de comunicações também, e vai ser um nocaute geral, vai derrubar mais do que já ficou derrubado. Eu só queria acrescentar uma coisa, desculpe, Marcos, mas assim, a saída do Batóquio tem a ver com um grande problema. Como ele advoga, se eu não estou enganado, para o Manteiga, para o Palocci e para o Lula, a delação do Palocci tornaria o patrocínio dele inconciliável. Além da incompatibilidade profissional, muito bem observado pelo Joaquim, pelas ligações que o Batóquio tem profissionais e pessoais com Lula, com o Guido Manteiga, também há de se considerar que os dois advogados que entraram para a delação premiada do Palocci, eles são especializados nisso. E isso daí, veja bem, o advogado criminalista hoje, ele tem, concordando ou não com colaboração premiada, ele tem que reconhecer que esse instituto é legal,
é legal, está sendo usado e cada vez mais usado e acaba sendo profissionalmente um nicho importante. Da mesma forma que existe o médico ortopedista, o cardiologista, o advogado criminal, o de família, dentro da advocacia criminal vai ter agora e já tem o advogado especializado em delação premiada, porque um advogado especializado nessa seara, nesse instituto, vai saber fazer o melhor acordo com as melhores cláusulas para o seu patrocinado, para o seu cliente. Então, tem a questão da incompatibilidade do batóquio e também há de se verificar também e se considerar também a especialidade desses dois advogados que estão entrando. Veloso, nós estamos falando de Lula, Palocci, Marcelo Odebrecht, Zanin, Batóquio, quer dizer, altas figuras do Brasil, né? Uma outra casta de pessoas, né? Só que quando a gente fala de delação premiada, de condução coercitiva, de garantia de direitos, a gente tem que lembrar que tudo que se faz, que se aplica na Lava Jato, se aplica também ao cidadão comum. Perfeito. Contra o delegado ali do distrito da esquina. Então, isso aí acabou me fazendo lembrar aquela piada de que fizeram um congresso das polícias do mundo todo. Aí a tarefa era achar a raposa na floresta. Aí soltaram a raposa, a escolta militar demorou 15 minutos para buscar a raposa. Eu trouxe a raposa. Aí o FBI durou 5 minutos para trazer a raposa. Aí mandaram a polícia brasileira, 1 minuto depois trouxe o macaco, eu sou a raposa. Quer dizer, a base da tortura. Quer dizer, a gente tem que pensar em garantia de direitos, como se faz a condução coercitiva, a delação, não só para altas figuras da República, mas também para o cidadão comum ali, que vai sofrer a arbitrariedade do guarda da esquina. A prova disso é que o STF já está se mexendo para repensar a condução coercitiva. Veja, a condução coercitiva, eu sou frontalmente contra na forma como está hoje. Frontalmente contra. Porque você não pode, se você não tem nenhuma comunicação antecedente, chamando o sujeito para prestar um depoimento perante uma autoridade. Comunicação e uma ausência injustificada. Você não pode conduzir o cara coercitivamente. É que eles alegam que é uma operação e quando ela é deflagrada, eles conduzem alguns presos, né? Vão presos preventivamente, por temporária preventiva, e outros que não merecem a prisão, mas devem ser ouvidos. E se fossem ouvidos antes, eles vazariam informação. Olha, estão investigando esse caso e tal. Perfeito, a ideia do Lula, por exemplo, foi um grande equívoco, né? Violentíssimo tiro na água, uma bobagem. Tiro na água, parou a cidade, deu um problema muito sério na cidade. Mas eu tenho a impressão que aquela condução coercitiva foi quase uma prisão disfarçada. Pois é, mas aí ele foi uma prisão temporária de horas. Chamou decidiram na última hora de que não ia ser daquele jeito. Que ouviu o cara no aeroporto. Se vitimizou, aquela coisa toda, enfim. O que eu acho é que existe uma coisa aí, né? Há uma série de situações aí impostas responsabilizando ao Lula, das quais ele, evidentemente, nem sabe o que aconteceu. O que acontece nas Por exemplo, questões da Petrobras. No processo... Que cada sujeito fazia na Petrobras, para onde ia o dinheiro, os indicados pelo PP, PMDB, PR, não sei o que e tal. Isso, evidentemente, que o Lula sabia o que estava acontecendo. Claro, não é louco. Agora, o que cada um fazia, com riqueza de detalhes, enfim, eu duvido que o presidente soubesse. Agora, eu também acho. Só quem caminha para quem passa para quem, exatamente quanto é, quando... Acho que, evidentemente, que isso, como presidente da República, não vai saber isso com detalhes. Foge. Agora, dizer que ele não sabia o que estava acontecendo na Petrobras... Embora o Marcelo Odebrecht um pouco demais, né? O Marcelo Odebrecht disse que, em certo momento, a presidente da Petrobras ligou para ele e falou assim... Chega. Não, falou... Graça Foster? Tá pagando, aí tem alguém do PMDB recolhendo dinheiro. Você está sabendo? Aí ele falou, não, eu vou consultar. Aí consulta, falou, não, os caras estão recolhendo dinheiro porque vocês permitiram. Aí ele retorna a ligação e fala, olha, está recolhendo porque vocês estão definindo aí que vai pagar para o cara. Então fala com a Dilma. E a Dilma também cobrou dele. Marcelo, o que é esse negócio do PMDB? Ela estava preocupada em saber se era o Temer ou não que recebia o dinheiro. Então, estas relações de poder, elas sempre existiram. Isso é voz corrente. Não, e a Todo relação... mundo sabe que um prefeito, se não estou enganado, que um deputado, um governador faz isso. Se não estou enganado, ela estava pronta para implodir essa situação toda na Petrobras, até que o Odebrecht botou a mão na fuça dela, né? E disse, calma, o PT também, é quem mais leva essa história toda. Isso aí. Vamos para o intervalo, voltamos já já.
Existe um lugar em Santos onde você encontra os empreendimentos mais fascinantes da região. Um lugar amplo, aconchegante, feito para oferecer o melhor atendimento para você. Um lugar que reúne as melhores opções residenciais e comerciais nos bairros mais nobres de Santos. Um lugar que a gente nem precisava dizer, porque você já sabe. Central de Vendas Grupo Mendes, Rua Guaiaó 55, Aparecida. Venha fechar um bom negócio para abrir as portas do seu novo lugar. Apoio Caixa e Ortobon Colchões. Aproveite o grande feirão da Ortobon no Litoral Plaza Shopping no mês de maio. Muito bem, a polêmica continua aqui no intervalo, assunto bom, quente, fervendo, a nossa mesa branca aqui do ponto de vista, tá certo? Aguinha boa aqui na caneca, para o pessoal acalmar um pouquinho nesse intervalo, uma discussão num bom nível, né, com convidados inteligentes, sempre a coisa flui melhor, né? Ô Eduardo Veloso, tivemos um caso aí meio escabroso aí na madrugada de domingo, né? Uma gráfica foi incendiada e parece que a coisa foi um ato ação criminosa, né? Não há dúvida nenhuma que o incêndio foi criminoso, coisa de gangster, pelas imagens das câmeras de segurança da própria gráfica, que fica na rua Luiz de Camões, no bairro da Vila Matias. E a gráfica Ingresso Ágil, é isso, né? As câmeras mostram, assim, de forma até muito nítida, 3 homens com roupas de motoboys, capacetes, arrombando a gráfica, entrando no estabelecimento, cada um com um galão, com um líquido, gasolina, né? Despejando sobre papéis, sobre os maquinários, e aí até a fogo, quer dizer, incêndio criminoso. Agora, o proprietário da gráfica, ele já colocou uma situação aí que está sendo investigada pela competente equipe do 4º DP, capitaneada pelo delegado Luiz Henrique Artacho e pelo chefe dos investigadores Adriano de Matos. Parece coincidentemente, irmão aqui do doutor Armando, que vão para cima e vão esclarecer esse crime. Porque agora tem que se verificar o quê? Quem são os autores do atentado e, principalmente, o mandante. E o dono da gráfica, ele já deu algumas informações relacionadas a uma suposta disputa comercial que deve ser a pista fulcral, central aí para se elucidar esse crime. Agora, eu acho engraçado quando se fala em câmeras de segurança, elas não servem para nada, né? Porque eu tenho câmera do meu escritório no meu telefone. O ato criminoso. Tudo bem, ela filmou, né? Mas para alguma coisa deveria servir. O cara, olha, estou entrando na minha gráfica, né? Aciona a polícia, chama o bombeiro. O sistema de segurança. A possibilidade disso, desde que você tenha algo que te dê ali um sinal, um alerta para você ligar para a polícia. Sensor de movimento. Agora, nesse caso em especial, certamente a polícia, detectando aqueles envolvidos, vai pedir as ligações telefônicas e pelas herbes das ligações, as herbes, ou seja, o ponto onde as ligações foram feitas, consegue detectar se aquela pessoa estava lá naquele momento ou não. Então nós precisamos primeiro ter autoria. Sujeito A, B, C e D. Quebra-se essa privacidade através das herbes, fala, o senhor estava em tal local. Não posso precisar a rua, mas sei que o senhor estava nesse bairro aqui. Naquela região, naquele horário. Aí, meu amigo, você começa a fechar o cerco. E hoje a polícia trabalha dessa forma. Isso é um detalhe que podemos falar agora, porque já é uma prova constituída. Sim. Que não se apaga mais. Nunca mais. Ela está registrada, ela está documentada, materializada. Basta apenas o delegado requerer para o judiciário vai deferir um pedido nesse sentido e aí vai se fechando o quebra-cabeça. Agora, que horas foi feito esse boletim de ocorrência? Porque nenhuma delegacia funciona, né, de madrugada. Ou alguma funciona? Acho que não. Como foi final de semana e durante a madrugada, foi sábado feito... para domingo, foi isso? Foi de sábado para domingo. Já era madrugada de domingo. Em razão do horário e do dia, o caso foi registrado na CPJ, Central de Polícia Judiciária. Mas esse boletim de ocorrência já foi encaminhado para o distrito da área, que é o 4º DP, na Conselheiro Nébias. E também fecha às 8, né? Das 8 às 8, é isso? É horário de expediente, né? Das 8 às 20 horas. Final de semana,
e feriado fechado. Falamos sobre esse tema aqui, discutimos um pouco esse assunto na semana passada, né? E, por coincidência, aconteceu esse crime contra essa gráfica. E é uma covardia o que o governo do estado está fazendo e não abrir concursos novos, não trazer gente nova para a polícia. O que está acontecendo? O deputado Caio França explicou isso aqui na sexta-feira, dizendo que vários escrivães foram aprovados agora recentemente e que alguns virão aqui para... Sim, mas foram aprovados para o estado de São Paulo. É uma demanda muito grande. E outra, por conta do problema da Previdência, aquele sujeito que está no limbo ali, contando o tempo, ele vai embora. Ele não vai pagar para ver. O policial está ali com 50 anos, 52 anos, ele fala, escuta, se mudar a Previdência, eu vou trabalhar até os 58. Eu já tenho tempo, vou sair por 100%, que é diferente. O regime do INSS é diferente do funcionário público. Então ele sai com valor superior, trabalhando lá nos quadros da polícia. Mas se mudar, vai alcançá-lo. Ele fala, o que eu não vou esperar? O que acontece? Muita gente indo embora, não só da polícia, de todos os outros setores. Então a polícia está envelhecida, sem gente. O que o governo precisa fazer? Investir na polícia, fazer concurso, trazer gente nova. Não é só escrivão, não. É delegado, investigador, é perito, carcereiro, agentes. Eu tenho a impressão que nos últimos 5 anos, o governo do PSDB, ele desmontou a Polícia Civil. E desmontou de uma maneira violenta, privilegiando a PM, que tem o seu papel de polícia ostensiva. Muito importante. Muito importante, mas ele desmontou a Polícia Civil. Ele colocou a Polícia Civil num patamar de irrelevância absoluta. Ele mas conseguiu, a parte investigativa vai ficar com a PM também? Caso... realmente, constitucionalmente não pode. Não pode mudar a Constituição. Não sei se a civil vai acabar, né? Há um desmonte aí. Um desmonte violento. Um investimento muito maior na PM do que o investimento na civil. Boturão, recentemente aqui neste programa Ponto de Vista, nós falamos isso, eu falei sobre o sucateamento da Polícia Civil. Vou mais além do que o doutor Joaquim falou, que nos últimos 5 anos, não. Há mais de 2 décadas, esse processo de sucateamento vem afetando a Polícia Civil, que está numa situação terrível. Agora, que me desculpe o deputado Márcio França, Caio França, perdão, novos escrivães, isso daí não supre nem 1/3 ou 1/5, 1/10 daqueles que saíram, pelos mais variados motivos. E eu falei aqui, Boturão, que em 8 anos a Polícia Civil acaba, né? Você disse, eu disse 8 anos, né? Mas olha, eu acho que eu tenho que repensar, viu? De repente, eu fui além da conta. 5 anos... 5 anos o último governador que fez grandes aportes na Polícia Civil, faz tempo, hein? Foi o Quércia, que dobrou a quantidade de delegacias em São Paulo. Dobrou literalmente. Eram 50 e poucas delegacias, foi para 103 ou 107. Nem todas funcionam. Foi o último grande. Daí, de lá para cá, pessoal, de lá para cá, vem diminuindo. Você fecha uma delegacia, fecha outra. Recentemente fechou o 3º DP. Não é porque não tem água, porque não pagaram a luz, porque não pagaram a internet, não é isso. Porque não tem material humano. E o escrivão de polícia é aquele que reduz a termo o que a vítima fala, o que o acusado fala, o que as partes falam. Vai para o papel. Ele que põe no papel, faz o inquérito, hoje já é digital, precisa ter conhecimento aqui de... Mas o escrivão tem que levar o próprio computador para poder trabalhar. Na maioria das vezes. Então, o que acontece? Esse pessoal aposenta, fica doente, se acidenta, que foi o caso lá no 3º DP, o acidente, etc. Só que a sociedade fala assim... aí vem alguém lá da polícia e fala, não, mas o atendimento continua sendo feito lá na CPJ. Só que tem um detalhe, pessoal. Você se envolve num acidente de trânsito, com vítima, óbvio. Você vai à CPJ registrar aquela ocorrência que deveria ser no 3º DP, não tem delegado, não tem escrivão. Vai para a CPJ. Quanto tempo você vai demorar para ser atendido? Porque tem 3 flagrantes na frente, 2 apreensões de menores e mais 3 acidentes. Então, você que chegou lá para ser atendido numa ocorrência simples, vai demorar 4, 5, 6, 12 horas. As pessoas desistem e vão para casa. Então, há um prejuízo, sim, que o Estado não está pensando. Não está pensando, não. Ele pensa, mas não está aí. Não quer investir. Se não investir em segurança pública, nós vamos precisar investir em cadeias futuramente. Não invalida o que você disse agora sobre o investimento dele na área da Polícia Civil no governo dele. Mas como a gente estava falando sobre enriquecimento, essa coisa toda, né? O Quércia também, que Deus o tenha, é um caso bastante curioso, né? Jornalista, vereador, prefeito de Campinas, senador e governador de São Paulo, né? Depois ele acabou
caindo no esquecimento, quando o Covas ascendeu, Fernando Henrique, enfim, né? Eles não tinham uma péssima relação com o Quércia, e aí ele foi escanteado politicamente, acabou não conseguindo mais vencer nada. Mas a briga da família dele, né? Até hoje. Nos jornais, até hoje, foi até um matéria patrimônio recente. de 1 bilhão e 500, 600 Que ele juntou milhões moeda por moeda. de reais. Então é um caso curioso, Deus o tenha, não é? Que ele esteja lá na paz do Senhor, enfim, já perdoado essa altura do campeonato, acho, né? Mas como é que pode, né? Já que estamos falando aqui do PT, do tal, disso, daquilo, né? O que eu disse aqui, foi vereador, jornalista, né? Vereador em Campinas, prefeito, senador da República, vice-governador e governador do estado de São Paulo. Então, a vida do Quércia foi essa. Ele deixou um patrimônio de perto de 1,5 bilhão, quase 2 bilhões de reais disputado aí a socos e pontapés pelos herdeiros. Para não dizer que eu divergi do Marcos Santana hoje, de tudo. Marcos, quando você, nesse processo do Lula, que envolve também as despesas de manutenção dos objetos que ele tinha pagos pelas empreiteiras, o Fernando Henrique Cardoso foi ouvido como testemunha dele, Lula. Foi ouvido, E disse, olha, eu quando saí, a criação do tal do Instituto tem o mesmo sentido que o do Lula. A fazer palestras, que os caras vivem como se milionários fossem. Por mais que ele seja um professor aposentado da USP, ele vive num patamar em Higienópolis superior. Se você ler os 2 livros, agora está no terceiro. Tem a aposentadoria do Senado também. Dos As memórias dele. diários da presidência. Você vai ver que, por exemplo, tem uma passagem que eu até gravei, que ele liga para o ministro Marco Aurélio Mello, então presidente do Supremo Tribunal Federal, para saber como é que seria a votação das privatizações. Ele diz, fica tranquilo que é maioria, antes do julgamento. Então, esta relação terrível, judiciário, legislativo, executivo, Empresários, vem desde a redemocratização. Que agora, ressuscitando as memórias de Tancredo, os caras querem dizer que se o Tancredo tivesse vivo, talvez a pavimentação da transição entre ditadura e democracia fosse diferente. Eu vi uma entrevista recente de um escritor que fez as memórias do Tancredo Neves, né? E em ponto nenhum dessas memórias ele toca no assunto honestidade, né? Aí você admite a possibilidade do Tancredo ter desvios de conduta, não sei o quê? Eu falei, eu admito. Mas eu escrevi as memórias dele pelo lado positivo, pelo que ele fez, enfim, né? Enquanto governador, amante, né? enquanto senador, amante. Amante, né? que ele coloca. Amante que ele coloca lá e tal, não sei o quê. Mas e você ficou sabendo? Eu falei, soube, mas o livro tinha um outro encaminhamento. Ou seja, olha, o ministro do STF, Alexandre de Moraes, finalmente vai receber aqui agora em Santos o título de cidadão emérito, né? Concedido pela Câmara Municipal. Né? A propositura foi do vereador Ademir Pestana, que é o líder do governo na Câmara de Santos. E fica aí mais uma vez o questionamento. O que Alexandre de Moraes teria feito em prol da cidade de Santos, meu amigo? Ademir Pestana, vamos trazer um dia ele aqui e vai discorrer aqui para todos nós, né, sobre a atuação fundamental que teve o Alexandre de Moraes. Lembrando que ele foi ele foi ministro da Justiça, agora é ministro do STF. Foi secretário de Segurança Pública do Estado de São Paulo. Né? E, foi presidente da Fundação Casa antes. Presidente da Fundação Casa, né? Secretário de Segurança Pública do Estado de São Paulo. Promotor público. Né? Promotor público, um dos responsáveis, claro, por essa situação. Todo mundo reclama da segurança pública e está diretamente envolvido nessa coisa. E, não se esqueçam, secretário municipal do CASAB de Transportes. Isso aí. Vetou, não é, a circulação dos ônibus de passageiros fretados, né, que saíam aqui de Santos. Ou seja, a grande contribuição que ele deu para Santos. E tem mais um atrapalhou a vida de um monte de gente aqui da cidade de Santos, de São Vicente, de Praia Grande, do Cubatão, Veloso, que tinham facilidade de alcançar o trabalho rapidamente, foram obrigados a tomar ônibus, metrô, essa coisa toda. E, enfim, sinceramente, eu não entendi nada. Escritor, né? Escritor, professor de Direito Constitucional. E, enquanto advogado,
atuou na defesa dos interesses de associação, cooperativas de transporte clandestino, né? Pirueiros. Estamos fechando o ponto de vista. Obrigado aqui, Eduardo Veloso, mais uma vez, participação importante com a gente. Joaquim Fernandes, muito bom tê-lo aqui. Obrigado. Meu caro Armando, muito obrigado. Satisfação tê-lo a bordo. E o Marcos Santana está sempre conosco, né? De segunda a sexta, nós junto com você, acompanhando aí, discutindo, debatendo os temas importantes da cidade e do país. 1h30 da tarde ao vivo, 7h30 da noite a reprise, durante o período de transmissões dos Jogos da Unisanta. Valeu, obrigado, tchau.